Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar com mais uma aulinha de história. Vamos só relembrar sobre o que falamos na última aula, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a chegada dos portugueses até o Brasil. Lembram que eu falei para vocês que os portugueses chegaram aqui em nossas terras em 1500? Nesse período, além de desbravar os oceanos para poder encontrar riquezas e novos territórios, também precisavam descobrir diferentes rotas que o levassem ao comércio de especiarias. O que seria especiarias? Eram aqueles produtos que eles utilizavam para conservar e dar sabor aos alimentos, também para fazer remédio, produtos de beleza. Então, quando eles chegaram aqui, eles não encontraram um continente vazio, eles já encontraram pessoas morando aqui. Por isso que na última aula eu perguntei para vocês acham que os primeiros habitantes do Brasil foram os portugueses? E eu respondi que não. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram esses povos já morando aqui, e eles achavam que tinha chegado lá na Índia, eles colocaram o nome desse povo de índios. Os índios já moravam aqui, já tinham suas atividades, eles conheciam o Brasil totalmente, eles desbravavam as matas, eles conheciam todo o local de cada localzinho do Brasil. Os homens tinham suas funções, as mulheres tinham suas funções, que era de cozinhar, cuidar da família lá na tribo. As casas deles eram chamadas de ocas, de cuidar dos filhos, da alimentação. Os homens já tinham a função de ir caçar, pescar, trazer alimento, proteger a família, e entre outras coisas, né? Inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a explorar uma árvore chamada pau-brasil. Essa árvore tinha muita aqui no Brasil. Hoje em dia ela está em extinção, você quase não encontra. Encontra em alguns lugares assim de reservas, alguns lugares que guardaram para poder vocês conhecerem, mas não tem como antes. Antes vocês encontravam em muitas quantidades, né? E era uma árvore muito comum no litoral. E essa árvore era importante por quê? Porque dela se extraía um pigmento vermelho, para o qual eles utilizavam para o tingimento de tecidos. Então eles exploravam bastante os índios para poder pegar essas árvores, que para eles gerava lucro. Tudo para eles que gerasse lucro, eles queriam. E por eles explorarem tanto essa árvore, hoje em dia nós não temos mais como antes, tá? Mas os índios, eles não aceitavam ser escravizados, eles não aceitavam que os portugueses chegassem aqui no território deles e mandassem eles fazerem, eles iriam e fizessem. Não, eles lutavam contra isso. Eles cuidavam da natureza. Os índios, eles só caçavam para comer, eles só matavam algum animal se fosse para alimentação ou se estivesse correndo algum risco. Eles protegiam a natureza, eles protegiam tudo que era da natureza. Se eles retirassem uma plantinha, com certeza era para fazer algum remédio, algum chá. Nada era em vão. Eles protegiam, eles cuidavam da natureza. Então, os portugueses muito espertos, eles começaram a trocar esses trabalhos dos índios por espelhos, colares, facas, e outros materiais assim pontiagudos que para eles não tinham valor nenhum, mas para os índios era de grande valor. Essa relação de troca que tinha entre os índios portugueses era chamado de escambo. Ok até aí? Porém, apesar do processo de colonização envolver exploração e escravização dos índios,
porque apesar deles lutarem, ainda teve exploração e escravização dos índios. Então, apesar desse processo de colonização envolver isso, aconteceram muitas trocas culturais entre eles, tanto dos índios quanto dos portugueses. Houveram muitas trocas culturais. Tá ok até aí? Isso foi em 1500. Em 1532, o rei lá de Portugal, decidiu enviar outros portugueses para povoar o território. Naquele momento, só tinha aquele povo que veio. Agora, em 1532, o rei resolveu enviar outros povos, outros portugueses, para poder povoar aqui o território brasileiro, para que eles construírem vilas. A primeira vila que eles construíram se chamava Vila de São Vicente, localizada lá no litoral do estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização das atividades econômicas mais importantes desse período. Agora sim, vai entrar, já que os portugueses em 1532 vieram aqui, construíram uma vila, eles começaram a mandar os portugueses para o Brasil para poder povoar, para poder dominar o Brasil, e construíram a primeira vila, que se chamava Vila de São Vicente, que era localizada lá em São Paulo. Eles começaram a dar o início à organização da atividade econômica mais importante desse período, que era a plantação de cana-de-açúcar, que logo se tornou bastante lucrativo para eles. Antes, eles exploravam o pau-brasil e as riquezas que aqui encontravam. Agora, com a povoação, trazendo os povos portugueses aqui para povoar o Brasil, eles deram início a outra atividade econômica. Na verdade, a primeira atividade econômica deles, que se tornou lucrativo, que era a plantação da cana-de-açúcar. Tá ok? Em torno das propriedades onde se produzia o açúcar, foram se formando outras vilas e também cidades. A primeira vila foi a Vila São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, onde eles iniciaram a plantação da cana-de-açúcar. Como se tornou bastante lucrativo, aí começou em torno dessa propriedade onde se produzia o açúcar, foram se formando outras vilas e também cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, no atual estado da Bahia, né? Todo mundo conhece Salvador, já ouviram falar em Salvador, e também o estado da Bahia, certo? Que foi iniciativa de Tomé de Souza, que foi enviado pelo rei de Portugal para instalar aqui o governo geral, que vamos estudar mais tarde o que é o governo geral da colônia. Além de ser a primeira cidade, Salvador foi também a primeira sede do governo português. Tá ok? Então, por aí, nós finalizamos a parte onde falamos da chegada dos portugueses, onde falamos da exploração dos indígenas, do pau-brasil, que era uma árvore que se extraía um pigmento de cor vermelha, né, para poder tingir tecido, onde eles vinham aqui atrás de especiarias que na época eles ganhavam muito com isso, que era para saborear, para dar sabor às comidas, para produtos de beleza, a remédios. E também falamos também das trocas, que os portugueses davam espelho, facas, entre outras coisas, que essa relação de trocas entre os portugueses e os índios era o escampo. Falamos que em 1532 o rei de Portugal decidiu enviar outros portugueses para povoar o Brasil. E aqui eles formaram a primeira vila, que se chamava Vila de São Tomé, se chamava Vila de São Vicente, que era localizada em São Paulo. E daí, com essa vila, eles iniciaram a organização da atividade econômica, que se tornou bastante lucrativa, que foi a plantação de cana-de-açúcar.
Depois disso, foi fundada outras vilas e até cidades, tá bom? Então, por aí nós encerramos essa parte. Agora vamos entrar em outra parte da nossa história, que é a parte que fala dos povos africanos, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre os povos africanos, tudo bem? Então, vamos lá.